Tô aqui tentando pensar em coisas que dá pra gente mostrar o quanto isso é preocupante, relevante. Sempre o viés da religião. Religião. Mas assim, dá para Podemos? pegar religiosidade, não é? Religiosidade independente da religião. Vamos lá, então. Eu tô ficando mais animada. Posso fazer isso o dia inteiro agora. Estou percebendo. Que bom. Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje, então, no nosso 8º episódio do Connect. Gostaria de agradecer vocês que estão nos assistindo, que está conectado conosco aí desde o primeiro, que você chegou agora. Já deixamos aí o convite para que você siga o canal, se inscreva, ative as nossas notificações, que toda semana vai ter vídeo novo para vocês, novidades chegando. Tem o participante aqui da bancada, o pessoal já está querendo dar um spoiler aí, vocês não pegam spoiler não, hein? Finge que não estão vendo. Comentem aqui embaixo, tá? Participem, é muito importante para nós que você participe, deixe a sua opinião, seus comentários, perguntas, para que a gente entenda e consiga colaborar cada dia mais com as suas dúvidas, né, com seus questionamentos, com coisas que a gente pode ajudar na sua empresa efetivamente. Estou aqui com a Miliane Borges, a nossa Olá, bancada, pessoal. e com o Vanderlei. Fala, pessoal. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema que ele sai um pouquinho, na visão de vocês, talvez, da esfera da gestão. Porque a gente vai trazer para a pessoa, né, para o empresário, uma consciência de algo que parte, às vezes, fica um pouquinho ali parecendo que é algo místico, algo que é relacionado a outras coisas, mas que ele acerta diretamente a questão do resultado da empresa, porque entendendo a gente enquanto pessoas, né, precisamos estar em equilíbrio para que as coisas aconteçam, para que os resultados aconteçam, para que a gente consiga ver as coisas de uma forma diferente. Então, a gente tem falado muito, né, de olhar a empresa de uma forma diferente, olhar a gestão de uma forma diferente. O mundo está pedindo isso, o mercado está pedindo isso, mas o momento em si pede um equilíbrio de nós mesmos aí, né? Acredito muito que essa história da pandemia, né, ela gerou uma ansiedade muito grande nas pessoas. E, ultimamente, se vocês notarem um pouquinho, estamos falando muito de mente, corpo e espírito. Não estou falando aqui de religiosidade, estou falando de algo em que a gente precisa de acreditar. E estar isso em equilíbrio, em alinhamento, colabora para o resultado da empresa. Então, o tema ele é desse tamanho, ele é enorme, ele pode gerar várias situações aí, situações essas que eu quero muito provocar aqui nos nossos participantes para que isso fique um pouco mais esclarecedor para você que está escutando a gente. Se ficar algum tema, alguma coisa aí fora, escrevam, por favor, comentem. Se não quiserem aparecer, mandem direct, coisa e tal. Estamos à disposição para decorrer do tema, tá? Espero que vocês aproveitem. É um tema aqui pouco falado, mas que precisa muito de discutir isso dentro das empresas de uma forma mais deliberada, não tão escondidinha. Hoje existem alguns métodos que eu quero que até que o Vanderlei comece falando a respeito de alguns métodos de descoberta do próprio empresário, para que vocês entendam que viés que a gente está trazendo hoje para vocês. Vanderlei, começa falando, pessoal, sobre os métodos. Sobrou para você. Talvez seja o tema mais discutido em algumas esferas, né? Afinal de contas, tem vídeos, livros de autoajuda para tudo quanto é lado. Uhum. Todo mundo querendo encontrar um jeito de se encontrar. E o que é pior, busca se encontrar fora de si mesmo na solução e naquilo que os outros propõem. Eu chamo isso de viver a vida do outro. E embora possa parecer, né, essa questão do não tem muito a ver com a questão empresarial, foi o que me motivou durante muito tempo
Eu já falei algumas vezes aqui que o Vanderlei, consultor de alguns anos atrás, era diferente do Vanderlei, consultor hoje. Por quê? Porque eu acabei, num processo de evolução profissional e pessoal, então vou falar por mim mesmo, né? Me especializando no que eu chamo de capital financeiro e de capital humano. Capital humano, vamos falar do fator humano. Por que fator humano? Porque o ser humano é uma equação. Né? Quando a gente fala de fator, ele é composto de alguns elementos. Essa equação tem alguns elementos e tem algumas incógnitas, né? Aquelas perguntas que você faz normalmente a você, ou você se faz sobre as outras pessoas. E embora a gente tenha evoluído muito em razão aí da tecnologia, das mídias sociais, parece que tudo está muito próximo, a gente nunca viveu um momento de tanto distanciamento entre as pessoas. Então, elas estão muito próximas, no que tange aqui ao meu celular, falar com alguém pelo WhatsApp, por alguma, mas elas se distanciaram no sentido de olhar a si mesmas, e quando elas deixam de olhar a si mesmas, elas começam a se distanciar também da sua, ou perdem um pouco, vamos falar assim, da sua capacidade de entender o outro. Não é julgar o outro, é entender o outro. Outrar-se. Quando você traz isso para o ambiente empresarial, isso começa a responder muitas perguntas. Porque quando nós estamos falando do fator humano, nós estamos falando de comportamento. E acho que a gente já falou algo nesse sentido, em algum momento, né? Que durante algum tempo as empresas treinaram a técnica, o desenvolvimento das competências técnicas, que, na minha opinião, são muito mais simples de você desenvolver no indivíduo do que as próprias competências comportamentais. Sim. Por quê? Porque quando você fala de comportamento, é algo muito natural, está impresso em você e começou a se formar lá na tua infância. Até os 7 anos você já começou a desenhar características muito claras da tua personalidade, daquilo que você é hoje. A tua adolescência contribuiu e os teus relacionamentos com família, escola, as tuas primeiras interações naqueles ambientes que te cercam foram contribuindo, né, para formar esse fator humano que a gente tem hoje dentro da empresa. Talvez o pior seja as pessoas acreditarem, né? E acho que a Mili brincou numa desses nossos bate-papos, da síndrome de Gabriela, né? Uhum. Eu acho que o pior viés é aquele acreditar que eu nasci assim, eu sou assim, e eu não posso mudar. E tal qual a evolução da tecnologia, a ciência evoluiu muito no sentido de entender como é que funciona esse indivíduo, que você colocou muito bem lá no início, né? Está pautado entre raciocínio, né? A parte lógica do indivíduo. A gente bota a mão sempre no peito, que fala do coração, que é o emocional do indivíduo, mas seria muito estranho, muito pobre discutir nessa mesa que não exista algo além disso. Chamem do que vocês quiserem chamar. Eu costumo chamar o cara lá de cima. Uhum. Então, não dá para me enxergar no mundo acreditando que eu faço o meu caminho. Eu até sou parte importante disso e as minhas decisões muitas vezes me levam a caminhos diferentes. Mas acreditar em coincidências, acreditar que de alguma forma essa natureza maravilhosa, esse universo, ele não tem algum relacionamento com algo superior, né? E algum aprendizado para a minha vida,
seria eu colocar a minha existência num nível muito raso. Sem Então, o mínimo de evolução, né? sem o mínimo de razão para evoluir. Para evoluir. Boa. Né? A pessoa chega para você, faz uma besteira homérica, né? Nas relações, sejam empresariais, seja no casamento, na vida pessoal. Ai, desculpa, é meu jeito. Cara, já telegrafou. Não quero mudar. Então, eu já estou te dizendo que esse é meu jeito. Estou dizendo assim, aguenta, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E quando você traz isso para o ambiente empresarial, você imagina numa empresa, tal qual numa família, né? A gente falou de casamento, acabei de falar de casamento aqui, duas criaturas que vieram de formações diferentes, de famílias diferentes, de vidas, né, diferentes, se juntam e têm que viver sobre o mesmo teto. Se para um casal já é osso, porque tem, né, gente, a parte bonita, vamos parar de ficar aqui fantasiando a coisa, tem o lado bonito e o lado do aprendizado, que é extremamente difícil, que é quando eu tenho que, muitas vezes, ceder um pouco, eu não estou falando perder a sua personalidade, perder a sua característica, mas ceder um pouco para que aquilo funcione. Faz parte do equilíbrio. Leva isso para dentro da empresa. Não é um parceiro, é um monte. A gente falou de parcerias aí agora há pouco, ou alguns episódios para trás. Cara, como assim? E aí, se você não entender essa junção do teu racional, o teu emocional e o teu espiritual, você começa a destruir cada vez mais as tuas relações. E dentro do ambiente de trabalho, onde você fica 8 horas sob pressão, em condições adversas, isso vai se potencializando de uma forma que aquilo se torna o que eles chamam, né, de ambientes tóxicos, ambientes nocivos dentro das empresas. Você sabe que esses dias eu participei da palestra da Camila Farani e não sabia disso, e aquilo me falei, gente, quanto mais o tempo passa, mais realmente estamos necessitando de buscar esse equilíbrio do corpo, mente e espírito, como que não parece só um assunto de thumb, né? Isso a gente está levando, tudo está caminhando para essa coluna vertebral ali de equilíbrio. Ela comenta que lá no Vale do Silício não existe comida de fast food, que todas as empresas que estão lá estão preocupadas essencialmente com o que os funcionários estão comendo. Mas não é só ter um nutricionista e coisa e tal, não. É dieta para cada um. É ter lá alimentos ricos que vão ajudar diretamente no raciocínio lógico dos funcionários que estão produzindo. Por conta da natureza do lugar que eles estão inseridos. Entendeu? E pegando esse gancho, é muito interessante. O ambiente, a nossa ambiência, o lugar que a gente está inserido, ele é capaz de determinar se nós estaremos ou não mais ou menos equilibrados entre corpo, né, mente e espírito. E é muito interessante que a gente sabe que, na realidade, a gente nem sempre consegue estar numa empresa ou que tem refeitório ou que dá um ticket extremamente alto para você escolher almoçar cada dia no restaurante onde você encontra esse alimento, né, balanceado. Mas, assim, não necessariamente a gente fala aqui, vamos tocar na questão do corpo, né? Que você precisa se alimentar com tudo que é possível de melhor durante o dia. Mas, assim, é possível fazer pequenas escolhas hoje que, ao longo do tempo, se somam e vão automaticamente desinflamando seu organismo, melhorando seu corpo, melhorando os seus hábitos e gerando benefícios para você enquanto questão física. E quando a gente traz esse tema, que felizmente nesse momento está muito em alta, né, falar da corpo, alma, mente, espírito, publicamente nas redes sociais, algo que antigamente ninguém falava. Não. Hoje observa-se um movimento muito grande de pessoas cada vez mais falando das suas religiões, né, e das suas convicções religiosas nas redes sociais. Outras pessoas que não se autodeclaram religiosas, que não falam de religiosidade, mas estimulam esse tipo de evolução espiritual. Né, mental e física, e isso é muito interessante.
né? Porque, assim, eu já quarentei, estou com 41, e na época que eu me declarava enquanto uma pessoa religiosa, né? Na minha religião, no meio que eu vivia, no ambiente de negócios enquanto consultora, existia até preconceito. Então, eu fico muito feliz hoje como nós evoluímos no nível de maturidade, onde nós conseguimos conviver com pessoas de múltiplas religiões bem melhor. E somos mais aceitos. Gostei do bem melhor. Eu não sei se vocês percebem isso também, ou se só eu que tenho percebido. Porque a gente sempre olha assim para criticar, né, o que não está funcionando. Mas assim, é algo que, claro, ainda existe perseguição, ainda existem as pessoas que não concordam com a religião do outro. Mas o que eu tenho percebido, a internet ela trouxe isso, agora tocando na questão, né, de espírito, não de religião, mas que as pessoas estão cada vez mais livres, né, e respeitosas umas com a outra com relação às suas religiões ou sua religiosidade. E assim, eu sofri preconceito na época. Nossa, como é que pode você, uma consultora, uma pessoa esclarecida, frequentar esse tipo de religião? E hoje, interessante, a maioria dos novos milionários, né, do Brasil são todos pessoas que não levantam bandeiras de religião em suas redes sociais, mas são pessoas que têm sua fé autodeclarada. Então, assim, eu acho isso muito interessante, entre várias, seja catolicismo, evangélico, candomblé, enfim, eu acho que o respeito hoje ele é muito grande. E aí, voltando para o ecossistema, melhorou bastante, tá? Ainda precisa melhorar muito, mas melhorou bastante. Estamos no caminho. Mas melhorou bastante. E eu fico muito feliz. Eu acho que isso é muito legal. E aí, vindo para o ecossistema da empresa, quando a gente pensa nessa questão de mente e espírito, eu até tenho visto, nem todas as empresas conseguem fazer isso, mas assim, eu até tenho visto algumas empresas já incentivando e estimulando os seus colaboradores que comecem a refletir, né, sobre a importância de manter esse equilíbrio, a importância de praticar esportes, a importância de uma alimentação saudável, a importância de ter um espaço de descompressão ou um jardim, né, que antigamente não tinha, para que a pessoa possa ali respirar. Por exemplo, o prédio do Google é uma referência, a gente sabe que nem todo mundo pode, exato. Videogame, rede, mas assim, estimulam que o colaborador, no intervalo, ele pratique uma atividade lúdica. Então, assim, eu vejo que nós estamos evoluindo para algo realmente que estimula a melhora do ser humano, né, num geral. Então, assim, é um ponto que gostaria de levantar essa bandeira como, nossa, um ponto que a gente tem alcançado e uma evolução muito grande no nosso ecossistema, tanto de negócios quanto social. Aí, puxando a sardinha, eu acredito muito que isso aconteceu porque o digital ficou mais fácil da gente ver mesmo. Porque antigamente isso ficava muito distante, assim. Então, você encontrava a pessoa da sociedade lá na igreja. Então, aquilo ali já ia delimitando, né? Tinha coisa, não era espiritual, era religioso. Então, você encontrava fulano na igreja do pastor, da igreja do pastor tal, ou na igreja do padre tal, e aquilo ia te selecionando enquanto sociedade, entendeu? Sabe a questão hoje do comparar? Você não tinha parâmetro para comparação. Não tinha. Ou era classificado. Era classificado. Se você vai na igreja de fulano, você está classificado. Você ganhava um rótulo. Verdade. Você ganhava um rótulo. Pejorativo ou não. Ok. Isso reflete aquela máxima que diz, né, que quando você não tem informação, você acredita no que te dizem. Então, eu acho que nesse sentido, e corrobora com o que a Mili colocou, quando nós avançamos em tecnologia, em inovação, mas principalmente em relação à informação, nós começamos a ter parâmetros para comparar. Quando a ciência começa a evoluir, nós começamos a perceber que tem coisas que vão além. Você começou a entender, de fato, como é que certos mecanismos funcionam, a nossa biologia, como ela funciona. Que ela está ligada a algo diretamente, ela não está desassociada. E como ela reflete, muitas vezes, e como você pode ser inteligente o suficiente para usar essa informação a teu favor. Porque não adianta ter informação.
Eu vivo batendo isso no meio empresarial e aqui não é diferente. Não adianta eu ter informação. O que eu faço com isso? Como é que eu gero conhecimento? Então, a partir de algumas coisas, você começa... Quando você fala de hábitos saudáveis, selvagens é bom. Quando você fala de hábitos saudáveis, o que vem na tua mente, né? O marombado é marombada. Saladinha, a dieta. Você só vem com a dieta na músculos e coisas. Não, peraí, hábitos saudáveis pode ser um monte de coisa. Né? Inclusive, sei lá, você tem uma reunião. Agora à tarde nós vamos almoçar e vou comer uma feijoada. Pronto, exatamente. Vou pegar um exemplo simples. Cara, biologicamente o que vai acontecer? O teu organismo vai se mobilizar para fazer o quê? Para digerir a feijoada, cara. Ele vai tirar essa energia, ele vai tirar isso da onde? Ele vai tirar de algum lugar. E é muito provável que você fique com um raciocínio mais lento, dê sono, você vai tomar uns copões de café, que é para compensar essa situação. Então, quando a gente está falando dessa junção, e quando a gente fala isso, que tem tudo a ver com o que você falou sobre a questão da empresa, a preocupação com a alimentação, a empresa... Não, eles não são bonzinhos. Exatamente. A turma, a empresa oferece refeitório, eles são bonzinhos. Exato. Não, cara, eles já sacaram que dá para manter, né, um outro nível, né, a partir do momento que eu entregue para o meu colaborador, para a minha força de trabalho, algumas ferramentas, né, para que ele consiga interpretar, ter uma vida mais saudável, e não precisa ser academia e zumba lá no final do expediente, pode ser um monte de outras coisas, né, para que ele esteja melhor, e estando melhor, ele produza melhor, produza mais, produza em menos tempo e coisa do gênero. E aí, quando ela fala que lá não tem nenhum fast food, você fala, é uma escolha. Aí é uma escolha daquele grupo de pessoas que eles já sabem que aquilo vai afetá-los diretamente no resultado final. Então, eu não vou comer aquilo. É uma escolha. Aí ele entra da escolha. Antigamente, o que acontecia era que as pessoas não tinham consciência de que a massa, ou de que a falta de caminhada, ou de que a falta de um tempo de qualidade com a família faria a tua mente entender aquilo, processo que você está, ou que você precisava estar conectado com o seu espírito. Aí quando eu falo estar conectado ao seu espírito é deixar a voz que tem algo, que tem, esse parte por um lado de intuição, fica meio místico, mas não é só falar de Deus, é estar conectado consigo mesmo. Sim. Para que aquilo consiga transcender em outras esferas. A fé que move, ela não é só em Deus, ela é naquilo tudo que você acredita. Eu vou abrir uma empresa sem acreditar que ela vai ficar ali, o que ela vai dar certo e coisa e tal, para que eu vou abrir? Ou você abre por abrir e aquilo fica sem propósito. E aí está totalmente ligado, porque todos os dias você acorda fazendo aquilo, e aquilo te leva para uma sequência de decisões. Se eu faço de qualquer jeito, eu também como de qualquer jeito, eu também me relaciono com a minha família de qualquer jeito, eu também não estudo, eu também fico focado só no problema da minha empresa, e eu não produzo resultado. Quer mudar o mundo, comece aprendendo a arrumar a sua cama. Vanderlei, você sabe que nos eventos aí dos guruzões, né, aí são bons mesmo, falar disso, você fala para um Joel J, por exemplo, é a primeira coisa que o cara fala. Mas performance natural, né? E aí, engraçado assim, eu nunca tinha entendido como que não sou a pessoa do esporte, tá? Para mim isso nunca fez sentido. Mas não estou falando também que a questão de estar gordinho, obeso, fora do padrão do peso, é algo extremamente ruim, não estou julgando, tá? Mas o Joel ele conseguiu traçar uma linha, e ela é realidade, de que você não tem disciplina. Se você não tem disciplina para manter a tua dieta, logo você não tem uma disciplina para manter o seu negócio. E outra coisa, né? Nossa, mas não tem nada a ver. Tudo. São hábitos, né? São hábitos. O cérebro ele aprende a ser disciplinado ou não. Ou você é uma pessoa disciplinada, ou você se torna uma pessoa disciplinada. Né? Você só se torna uma pessoa disciplinada escolhendo ser disciplinado. E, claro, uma pessoa que não ela só se torna, consegue percorrer esse caminho a partir do momento que ela tem
referências. Então, assim, mais uma vez, as referências e o meio e o ambiente em que você está inserido, trazendo agora para o ambiente de negócio, para uma empresa, para um determinado ecossistema, as influências que as empresas podem inferir nos seus colaboradores é extremamente importante. Então, o viés de abordar esses 3 temas aqui que aparentemente parecem não fazer sentido para o ecossistema de negócios, agora vocês estão entendendo que faz todo sentido. Porque uma corporação, uma empresa, um negócio, ela tem a capacidade de estimular, né, aquele grupo, aqueles colaboradores no seu desenvolvimento que vai muito além só de buscar um cargo maior ou um salário maior. Né? Você é capaz de fazer com que seus colaboradores se desenvolvam e criem uma jornada de desenvolvimento pessoal, mental, psicológico, espiritual, de muito sucesso. O seu colaborador, em primeiro lugar, ganha e a sua empresa ganha muito mais. Então, conectados nisso, vamos seguir Quando vocês duas citam a palavra escolhas, ela já tem dentro desse viés algo que te leva para o teu entendimento espiritual. Que o teu entendimento espiritual já diz para você, e isso talvez resumiria muita coisa, que você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Sim. Seja na espiritualidade, seja na sua vida, na opção, na escolha por seguir um efeito manada, ou seguir o teu caminho e se sentir bem como você é, aceitar algumas condições que você não vai conseguir mudar. Tomar consciência. Vanderlei, mas tudo se muda na vida, gente. Existem características físicas impressas em cada um de nós que não vão nos permitir ser um atleta de alto desempenho. De alta performance. E está tudo bem. E está tudo certo. Então, a questão do livre-arbítrio, a questão de trabalhar as escolhas, é muito importante. Por que as pessoas não gostam de tomar decisões? Porque elas não querem arcar com as consequências. Então, quando você começa a falar sobre isso dentro do ambiente da empresa, quando você começa principalmente para o a empresário, pedir, né? Para o indivíduo mesmo, como é que eu crio uma trilha de autodesenvolvimento? Começa pelo começo, se conhecendo melhor, para que você possa fazer as suas escolhas em razão de algumas questões, de novo, lógicas, emocionais e espirituais. Eu comentei num dos episódios anteriores, pegando o seu gancho, que a empresa ela é o reflexo de quem é o dono, do seu sócio, do empresário. Então, esse equilíbrio nessas 3 esferas, ela começando, por que é tão importante, né, começar na pessoa do sócio? Porque isso é capaz de refletir nos demais, né, naquele ecossistema. E é muito interessante como as empresas hoje têm investido em levar essas pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, mental, para dentro das empresas, com palestras, com workshops, porque já entenderam o impacto positivo que isso gera, né, na vida dos colaboradores e muitas vezes naquele ecossistema de negócios. A gente, às vezes, acha que uma pequena mensagem, uma pequena mudança, ela não é capaz de transformar, né, de repente, uma pessoa. A pessoa tem o livre-arbítrio de querer ou não. Mas sabiam que muitas vezes tem gente que não muda, que não melhora, que não muda os hábitos, que não tem uma expansão de consciência, não é porque ela não quer, é porque ela não teve contato com um ambiente ou não foi estimulada a iniciar essa rota de autodesenvolvimento ou nunca ouviu nada similar. E tem muitas vezes o cético, né? A pessoa que ouve muito, ela escuta falar na internet, o amigo, mas ela não teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que efetivamente tenha cumprido, tenha feito essa rota e tenha se beneficiado. Principalmente no ramo espiritual, no viés espiritual. Porque
quando a gente fala do espiritual, fica muito além, porque não é algo, talvez, tangível, né? Ele entra na esfera do intangível. E aí, a pessoa, para poder entender aquilo, parece que ela precisa ver. Passar pelo teste. E aí, aconteceu isso com tal pessoa e tal. Mas aí ela precisa estar aberta a ter essa experiência, entende? Eu acho que é por isso que as coisas ali não acontecem. Tem algumas coisas que são inerentes ao ser humano. Vem na tua carga genética, vem no teu DNA. Impressos muito lá atrás. A ancestralidade ainda nem vai... Pensar né? no mundo animal, né? O pessoal fala muito de instinto. Sim. No mundo animal. Aquilo são características que estão impressas dentro do teu DNA, das tuas características genéticas. Mas em razão do quê? Vamos parar para pensar. Você, durante gerações, tinha que caçar para se alimentar. Instinto animal. Aquilo ficou gravado lá no teu DNA. Ancestralidade. Na tua ancestralidade. O mundo muda e leva, de novo, gerações para que aquele modelo, aquele carimbinho que foi impresso lá atrás, se modifique. E nesse sentido, essa transformação é mais lenta do que a velocidade, e a gente falou isso agora há pouco, que está sendo imprimida na mudança no ser humano. Então, se não houver aí uma ajuda, e entra no que a Mili colocou, que as empresas já perceberam, uma parcela delas, pelo menos, percebeu que eu preciso ajudar o cidadão a desenvolver algumas competências comportamentais, e eu entro nessa linha, nesse viés de desenvolvê-lo quando mente, quando espírito, quando coração, e tentar achar alguma sintonia entre isso. Agora, essa velocidade está um pouco descompassada, então eu tenho que ajudar. Por quê? Porque ela não vai mudar tão rápido assim. Então, aquela história do eu nasci assim, né, e não quero mudar, se você vai partir sem auxílio não vai. Você vai partir pelo pressuposto que a gente foi criado para, tipo, já viram aquela coisa de nasceu pobre, vai morrer pobre. E aí fica milionário. Né? Colocados desde a tua infância. Exato. Ele não sabe que ele pode se tornar milionário. Nem todos, né? Eles não acreditam. E aí, o que define chegar no sucesso é simplesmente suas decisões, não são as suas condições. Para mim, essa é a frase da vida. Não são as suas condições, e sim suas decisões. Pegando esse gancho, eu costumo dizer, não sei se eu já comentei isso com vocês, até abrir aqui, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa improvável. Né? Eu já comentei isso com você. Eu sou uma pessoa improvável. Eu ouvi todas essas frases na minha infância e eu acho que muita gente que nos ouve agora também não veio de uma família rica, não veio de uma família estruturada, passou necessidades, né? Algum tipo de necessidade. A maioria estudou em escola pública, porque a maioria dos brasileiros, nós somos a maioria de pessoas de classe mais baixa, e a gente cresce escutando isso, muitas vezes, dentro da nossa casa, mas, em algum momento, você decide, você pode decidir fazer diferente e não repetir a história da sua família. Então, eu digo que eu sou improvável porque, quando eu decidi passar por uma escola técnica que ficava há 20 e poucos anos atrás, eu denunciando a idade, você andar 20 e poucos quilômetros, 30, 40 quilômetros, só para estudar numa escola técnica, já era considerado uma loucura, porque todo mundo só ficava até o primeiro grau no interior, na cidade do interior que eu nasci. E eu decidi que eu queria passar para uma escola técnica, e aí todo mundo ria. Nossa, você nunca vai conseguir passar. Você estudou em escola pública, lá é só para quem tem escola particular, que nem as faculdades federais, né? E aí eu tomei a decisão. Eu decidi que eu iria passar, que eu queria fazer escola técnica, que eu queria ter uma carreira, que eu queria... Eu fiz médio técnico, eu estudava o dia inteiro. Então, assim, eu costumo realmente dizer, foi a decisão de mudar a minha realidade, transformar a minha realidade. Eu vim de um pai, uma família que era bem-sucedida, né, na minha infância, enquanto era pequenininha, mas os meus pais faliram, meus avós faliram, como a maioria da história, você não sabe gerir, né, o seu patrimônio.
Então, assim, eu venho de uma história de quando eu mais precisei que os meus pais tivessem dinheiro para pagar a escola, para me manter, fazer inglês e pagar tudo, eu não tinha nada. Então, assim, eu tive a vida da maioria dos jovens e crianças brasileiras, mas eu tomei a decisão de mudar. Entrei na escola técnica, comecei trabalhando em obra, eu sou técnica em edificações, pessoal. Na época que edificações ainda era chamada de construção civil. Lá em 1900 e algumas bolinhas, chega. Então, ela faz o esforço, mas ela entrega toda hora. Isso que você falou é extremamente importante. A gente pode decidir. Então, eu decidi mudar aquela realidade. Eu fui a primeira pessoa na minha família a ter um diploma de curso superior. E depois vieram outros. Então, assim, a decisão que começa na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Mente. Na época, eu já era conectada à minha religião, já era uma pessoa que praticava a fé. Então, nossa, me ajudou muito também isso, em acreditar, mas eu tive que querer. Hoje eu vejo assim, ó, para mim, no meu pensamento, na minha história, que eu provoquei de mudança para mim esse ano, porque eu percebi que eu precisava mudar algumas chavinhas. Como que eu percebi isso? Eu quero chegar a resultado X. Como que eu vou chegar nesse resultado? Olhei os padrões. Tem livros científicos, é científico isso. Existe o padrão do sucesso. Existe o padrão da riqueza. Existe um padrão. E, normalmente, esse padrão segue um equilíbrio entre os três. O cara, ele tem um compromisso em estar bem com o corpo. Ele está decidido a estar bem com o corpo. Ele não vai comer um doce naquele momento porque ele sabe que aquilo vai fazer mal para ele. Está decidido. Ele decidiu que ele tem um compromisso com o corpo dele. Que a mente dele vai focar em assistir coisas que vai beneficiar a tirar uma ansiedade, a entender, fazer um curso legal para a cabeça dele. Ele não vai ficar escutando o problema da vizinha, ele não vai ficar participando de WhatsApp com fofoca. Ele vai ficar focado, a mente dele, limpo, tranquilo. Eu não assisto filme de terror, eu não assisto filme de... Eu gosto da Disney, eu gosto de comédia romântica, eu gosto de assistir a televisão, que vai me deixar coisas que te edificam. Leve. Quando eu estou no momento ali, ou se não, é podcast, é coisas que vai estar para minha área, que vai me ajudar, assisto na televisão. YouTube, para mim, está na televisão. Mas eu decidi. Você seleciona também. Eu selecionei o que eu vou escutar, a fofoca. Vocês duas voltaram a falar. De escolhas. Mas é a decisão. Agora, por que dá muito errado? Dá ruim, uma galera fala. Porque quando você faz escolhas, você tem que estar consciente de que existe bônus, sim, mas existe ônus. Você, com certeza, abriu mão de muita coisa para chegar onde você chegou. Não. E a gente normalmente só olha o bônus, ninguém olha o ônus. Seja lá na empresa, mas vamos trazer isso para a nossa vida pessoal, porque ele se aplica melhor. As pessoas querem tomar decisões tendo certeza do que vai acontecer amanhã. Que aí entra o equilíbrio do espírito. Cara, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem que acreditar sempre. Eu costumo pensar, e é um raciocínio que eu estou copiando, não é meu, mas eu achei muito legal, ele me ajuda, eu não me lembro exatamente quem foi que usou esse raciocínio, mas eu gosto muito, né? Imagina a sua vida como uma estrada. Estrada longa que você vai viajar à noite. Tá? Você consegue enxergar nessa estrada à noite até onde o teu farol chega. Não mais do que aquilo. E as pessoas às vezes ficam naquela do arrependimento na questão das escolhas. Amigo, você fez a escolha baseado na tua estrada à noite até onde o teu farol chegou. Se o teu farol não iluminou o que tem lá na frente, você não tem como, não está no teu controle. A gente tem mania de querer ter controle sobre tudo, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Eu quero ter controle sobre a minha mente, sobre o meu coração, e o cara lá de cima se liga, cara. Uhum. Não é assim, eu não tenho controle sobre tudo. E aí, nessa situação da estrada ainda, você tende muito a pensar, mas se eu tivesse pego um outro caminho, né, a comparação, e se?
Cara, você com certeza optou por um caminho, e nesse caminho tem bônus e tem ônus, que não dá para comparar, porque eu não vivi o outro caminho. Porque se eu também só olhar o bônus daquele caminho, eu estou errado, porque ele também tem ônus. Então tem horas que você tem que tomar a sua decisão. O triste disso tudo, falando um pouquinho sobre mente, é que é natural na gente. Quando você fica irritado no trânsito, algumas reações que você tem, seja no ambiente pessoal, familiar, ou até no ambiente profissional, porque isso esbarra lá, né? Espirra lá. Existem estudos que dizem que em algumas situações, em ambientes que você está desconfortável, que você não conhece, quando você envereda por um caminho que te aperta, você volta para o teu lado instintivo. E qual era o lado instintivo que a gente falou? Caçar para me alimentar. Reagir. Eu me fecho e eu saio arrebentando quem tiver na minha frente. Sem pensar, sem refletir. Por quê? Porque é instinto, aquilo está lá, está lá. E as minhas vivências, as minhas experiências, desde muito novo até a adolescência, até a idade adulta, vão refletir muito sobre isso. Então, quando você fala, por que eu reagi assim naquela situação? Vá buscar a resposta, porque ela pode te ajudar a fazer diferente numa próxima situação. Quanto mais você se conhecer, mais você se autodesenvolve. Faça isso sozinho? Não, se necessário, busque ajuda. Não faz sozinho, Vanderlei. Uma coisa que eu tenho certeza, gente, se a gente for analisar um termo geral, assim, não dá para fazer sozinho. Porque a gente pode ter a consciência de que tem algo errado, mas quem tira a gente daquele espaço, daquele local, ele naturalmente tem que ser um especialista em alguma coisa. Sim. No que sentido? Minha mente está assim, eu estou com um problema de ansiedade, não estou conseguindo tirar isso da minha cabeça, isso está me atrapalhando. E atrapalha, a gente sabe como que a ansiedade, como que a depressão, como doenças que estão direcionadas à mente hoje, elas atrapalham, né, a nossa vida, o nosso cotidiano, o resultado, o relacionamento, né? Perfeito. E quem que vai nos ajudar a isso? É o psicólogo. É alguém que vai cuidar da nossa mente. Essa pessoa, ela está apta, ela foi formada para ajudar a gente puxar o fiozinho ali para curar a nossa mente. Então, não é a vizinha. Porque se eu conto o meu problema, que eu estou ansiosa para o meu eu falo vizinha, mas vamos colocar dentro do ambiente de trabalho. Para minha colega que trabalha do meu lado, ela vai contar o problema ela dela, vira uma fofoca dentro da empresa. E a empresa, sem ver, aquilo se alastra, e aí daqui a pouco está um monte de gente ansioso, um monte de gente depressivo, e não consegue identificar de onde que veio aquele problema. Por isso, dali da questão. É o especialista. E a mesma coisa vai para o corpo. Adianta, eu quero emagrecer. Aí você quer emagrecer, você vai procurar quem? Um médico, um nutricionista, alguém que vai te ajudar a emagrecer. Se você for sozinho, você vai ter um problema. Você pode ter, de repente, aí um desmaio, você pode pegar um peso na academia que vai te dar um problema no teu músculo. Você precisa de um especialista para te ajudar a trabalhar o teu corpo. Eu digo sozinho, no sentido de que depende muito mais de você. Da decisão. O primeiro passo. O primeiro passo é nosso. É a consciência, a decisão. Corroboro com você em tudo que você falou, vou mais longe. Apesar de eu não ser especialista, não faço esse tipo de coisa, eu gosto muito de uma ferramenta da psicologia que o pessoal trabalha, que é o Eneagrama. Exato. O Eneagrama ajuda muito a você entender, né, perfis. Né? Por quê? Baseado exatamente em estudos de ações e reações, você se encaixa, né, num perfil psicológico. E a partir daí você passa a entender, né, a tua origem e o teu destino. Talvez a tua origem você não tenha muito o que fazer, mas você tem como mudar o teu destino. Tem. E a ferramenta te explica qual é a tua trilha de evolução. Então, quando eu falo de você ter que fazer, não faz sozinho, até porque não dá para você fazer um estudo de Eneagrama legal só lendo o livro. Você tem que, é uma vivência.
Né? Acho que isso é legal também no viés, que hoje as empresas trazem e a gente tem que buscar, são as vivências. É se colocar realmente na situação ali para entender Trocar. como é que é aquilo, porque o livro ajuda pra caramba, mas, cara, a vivência, né, aquela brincadeira entre teoria e prática, ela tem um distanciamento. Então, ele te ajuda a criar o que eu chamo da trilha de evolução. Né? É você entender por que você age e por que você reage a certas situações daquela forma que às vezes te incomodam, mas você não faz nada porque você acha que é natural. Não é natural. A gente pode mudar esse contexto. E quando você leva isso para dentro do ambiente da empresa, né, o simples fato de alguém chegar de manhã e não te dar bom dia, cara, pronto, enterrou. Leva lá pro lado do emocional de um, que ele do pessoal tem contra do mim? outro. Por que ele não me deu bom dia? Por que não sei o quê? Ah, depois eu não vou falar com ele deselegante, também. Não é educado, mas não é sobre você sempre. Não. Criatura, Mas na não tem mente nada da a ver com pessoa você. entra um desequilíbrio. Não tem nada a ver com você. Pelo contrário, ele provavelmente não está bem. Então chega do lado e fala, Mili, se precisar, estou aqui, tá? Tô aqui. Conta Valeu. comigo. Bom dia para você. Ou um cafezinho. O bom dia para você pode desafiar. Se ele já tiver de bom humor, Ela não vai vai falar bom dar. dia para você também, ele já vai Não, dar leva esse seu lado, cafezinho. vai virar. Dá uma balinha assim. Só pra ele, chega lá, assim. leva balinha. Leva Ó, cafezinho. tudo bem, se precisar, estou aqui, tá? Pronto. Então, entender-se, né? Se conhecer melhor, entender como é que alguns mecanismos nossos, né, Enquanto ser funcionam, humano, né? ajudam muito na nossa vida profissional também. Então, você empresário, né, foi a primeira fala da Fernanda, como a gente pode também ajudar o empresário, e a gente falou em algum momento aí atrás do empresário, aquele solitário, né, que se É uma tranca caminhada. dentro do seu negócio, e aqui tem tudo a ver, quando você se tranca dentro de você mesmo, que você não é capaz de pedir ajuda, você não é capaz de ajudar ninguém. E desde que a gente conhece, desde que esse mundo é mundo, né, a sociedade, ela iniciou a partir da percepção que o cara falou que se eu me juntar a você e a você, para caçar fica mais fácil. Para construir uma casa fica mais fácil. Se nós nós morarmos fomos juntos e perto, é criados. mais fácil de todo mundo se juntar para se defender contra o bicho, contra o animal feroz que vier. Então Quer dizer, foram o que nascendo os núcleos, né, O sociais. que é tão natural, hoje, quando eu falo do celular que ele aproxima e ele distancia, está nesse sentido. Cara, viver em sociedade, acho que foi o primeiro carimbinho que está lá no nosso DNA. E a gente começa, não vou com a tua cara, então não quero que eu diga. Não vou, porque eu não preciso gostar de você. Eu preciso trabalhar com você, preciso te respeitar. E o empresário, às vezes, ele já é uma caminhada solitária, né? Porque muitas vezes ele tem que tomar decisões ali que cabe a ele, por mais que ele tenha aconselhamento, né, a consultoria em si, tem um momento que ele vai ter que falar, eu vou aceitar esse conselho, vou aceitar essa consultoria e vou pagar o preço. E fala sério. Né, Você não precisa caçar encrenca, né? Não. Encrenca vem atrás de você. Não, vem. Não Já tem muito o que discutir. Só que aí quando ele está em desequilíbrio desses três pilares, e aí eu vou pro lado do espírito, que é muito pior, porque o cara fica totalmente à deriva de algo. Eu fico sem ter uma responsabilidade que estamos aqui compondo algo muito maior que nós. Não é só o corpo e a mente, não é só saber muito e ser o bombado. O espírito leva para que a gente olhe para o outro com olhos de amor. Exatamente. Como que eu vou fazer isso se a minha mente estiver em desequilíbrio? Como que eu vou fazer isso se eu não conseguir identificar no outro Qualidade, algo valores. a mais? Eu costumo dizer jogar luz na outra Né? pessoa. Que é muito... Sai fora e aí fica na cabeça das pessoas, tá, mas o que espírito que você está falando? De que espiritualidade que você está falando? Eu estou falando de um olhar para algo, para uma natureza, para Deus, para algo que é maior que nós, com responsabilidade. Não é só pedindo salvação, não é só pedindo em oração, não é só, mas agradecendo
a oportunidade de estarmos vivos e responsáveis para cada ação tomada dia a dia. Você vê como Olha é que é a coisa, olha que né? Quando você fala de Profundo. espiritualidade e a gente pensa nisso, tinha uma lei. Amai-vos uns aos outros. aos outros. Tinha. Ela não deu conta. Aí precisaram escrever Ela numa não dá. tábua lá 10. Distorceram, né? Distorceram para amar Distorceram. fisicamente, carnalmente. Não é assim, gente. Não, e depois Acabaram foram lá distorcendo, e né? os caras precisaram escrever 10. Mas é amar Porque enquanto uma só, intenção de cuidado. teve dificuldade de resumir, né? Foram lá e escreveram 10. Ainda assim não foi suficiente. E aí os indivíduos evoluíram, né? Porque eles falam que isso é evolução. Evoluíram e começaram a criar as leis. E cada vez mais você escuta as pessoas falando que precisam de mais leis para regrar, para estabelecer limites, para impor condições para melhor convivência. Cara, volta lá atrás, uma só já dava. Porque o amar, né, o outro, respeito. já falou tudo. Cara, se você não quer que... Não faça a ele aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Todo o resto foi necessário porque a gente não evoluiu nesse sentido. E quando você traz isso para uma discussão, é incômodo, né? Porque como uma lei, para que precisa de tanta? Acho que a gente falou uns podcasts para trás, aí é negócio de lei de trânsito, né? Você está blindado dentro do seu automóvel, super poderoso, e está cheio de lei, você desrespeita todas elas. Todas elas. Ah, porque eu estou com pressa. Mas aí, sabe o que acontece, Wanderlei? Que quem tange, quem que escreveu essas leis, ela não está visível, né? E para você acessar, fica parecendo algo muito, voltando a falar do místico. Para a gente falar de Deus, falar de algo que está a mais e que eu levo para uma responsabilidade enquanto indivíduo na Terra, eu estou trazendo para alguém, porque eu estou falando, ó, especialista do corpo, é o nutricionista, é o médico, é o personal trainer. O profissional da mente é o psicólogo. E o profissional da espírita? Para mim. Como que eu chamo ele? Como que é a questão? Como é que eu acesso essa responsabilidade? Tem um viés perigoso aí. Porque em nome do cara lá de cima... Faz coisas... A sociedade matou... Matou um monte de gente. Um monte de gente. Desde os tempos medievais. Em nome da igreja, em nome do cara lá de cima, em nome... Sabe, chama de Odete. Uhum. Mas em nome desse algo que a gente transformou, porque talvez a palavra não fosse bem aquela, né? A partir do momento que começou a transferir para outras línguas, que você começou a pegar a palavra e transformar aquilo, né? Ela perdeu um pouco da conotação, por isso que é perigoso. Por isso que eu falo, vai na primeira lá que tá tudo certo. Uhum. Amai-vos uns aos outros, tá? Tá tudo certo, porque a partir daí tudo pode ser transformado e aí você fica naquela, pode ser fake news, né? Trazendo para os tempos modernos. Quem garante que não tem fake news no meio dessa história? Então, esse alinhamento, e não é baseado, minha opinião, pode jogar pedra, tem problema não. Estamos esperando as pedras. Não é baseado na figura desse profissional. Porque cada um interpreta aquela história e leva através de uma pregação, de uma homilia, para cada religião tem o seu, né? Conforme a sua interpretação. Exato. E aí você tem que ter um pouco de calma, até para respeitar, porque é a opinião dele, cara. Exato. Aquilo não é uma máxima, aquilo não é verdadeiro. Não vou sair matando ninguém, porque lá em tal lugar, religião A, B, C ou D, falou para você que tal coisa é pecado. Aí você já sai um pouco da esfera, né, da espiritualidade, e vem para aquilo que o cara lá de cima também te deu, que é o poder de decidir, é o livre-arbítrio. Total. Mas que não tem ninguém olhando, sabe? Que o que eu percebo hoje é isso, perfeito, assim, ó. Que é... Quem é você quando ninguém tá te vendo? O que você faz? Quando ninguém tá te vendo, tá? Porque aí eu tô entrando num campo exatamente disso. O cara bom, o bom empresário, ele não tem que ser só para vender rede social. Para colocar no site institucional que ele é bonzão, que ele faz parte do social.
Ele tem que que ser refletir essa bom. imagem E é o para tempo ele. E é para ele. É para Ele em ação, ele. É começa para nele. ele. E depois reflete na empresa, né? Voltando àquele... A empresa, ela tem o perfil do seu Do sócio. dono, exatamente. Voltando no exemplo que você deu do carro, achei fantástico, e do farol. Que, né, você tem o carro e você liga o farol da estrada e você só consegue enxergar na Vê uma estrada até parte. onde o seu farol alcança. É a mesma reflexão a gente pode trazer para a nossa vida ou para a vida do empresário ou empreendedor. O empresário é o dono do carro, ele está no volante. Perfeito. O carro é a Dentro do empresa. carro ou dentro do ônibus, o carro é a empresa e os colaboradores estão dentro Os desse passageiros. ônibus ou dentro desse carro, são os passageiros. Ele acendeu o farol, ele está vendo a estrada. Ele precisa tomar a decisão de avançar, senão ele vai ficar parado. Mas, para ele avançar, ele já conquistou o carro, ele já conquistou a empresa, ele tem o negócio. Para ele avançar, ele precisa saber para onde ele quer ir, né? Que estrada ele vai tomar. Então, ele segue até ali. Mas para tomar essa decisão de avançar, ele precisa colocar dentro desse carro, um mapa, Uhum. ou, antigamente, né, uma bússola, ou um GPS, ou algo do gênero. Ou ter alguém do lado dele que mostre que, olha, está iluminando o farol, segue, vamos por aqui. Lá na frente vai ter uma... Ele continuou, ele tomou a decisão de avançar. Lá na frente tem uma bifurcação. Se ele não tem um mapa, um GPS já pré-programado para onde ele quer ir, esse copiloto, esse conselheiro, vai estar lá, ele tomou essa decisão, né, de ser aconselhado, de já estar com a sua mente, seu corpo, sua alma, espírito, tem energia, né, para dirigir. Então, ele começa a seguir neste caminho, levando os seus colaboradores. Só que, em determinado momento, todo carro precisa parar para abastecer. Vamos trazer que o carro agora seria a figura, né, do empresário ali no volante. Ele vai precisar tomar água, ele vai precisar se alimentar e o carro também vai precisar de gasolina, jogar uma aguinha, ou dar uma limpadinha, ou trocar o pneu. Exato. Da mesma maneira como é a nossa vida, da mesma forma é a empresa e isso reflete nos negócios. Então, mais uma vez, eu bato nessa tecla. A decisão da pessoa do empresário, ela reflete no carro, né, que é a empresa, que automaticamente vai refletir na condução desses colaboradores e que automaticamente vai levá-lo ou não para um destino bom, de sucesso, né, para uma estrada promissora. Estando à noite, ele vai precisar do farol. Estando de dia, ele vai precisar, não vai precisar do farol, mas ele precisa saber para onde ele está indo e precisa estar decidido a fazer esse caminho. Então, o empresário hoje, que consegue equilibrar esses 3 aspectos na sua vida e compreende a responsabilidade que ele tem dentro do negócio. Posso terminar com o último aí da Claro. estrada? Claro. A estrada apagada, a fé, eu não estou vendo, eu vejo até onde meus olhos conseguem ver, certo? O farol Sim. está aberto, tá ligado, o meu limite de visão consegue ver até um lugar, mas eu acredito que tem estrada para frente. É fé. Eu vou continuar naquela estrada e o farol ele vai iluminando aos poucos, é fé. Se eu não acreditar que existe estrada para frente, A não vou Miri deu seguir. uma sofisticada no meu carro. É. Já botou GPS, já Botou, né? já botou umas Virando, paradas negócio tá- nervosas. É. Eu vou simplão. Já a botei gente até que- um copiloto. A gente está aqui em Franca, né? Eu vou simplão, eu vou lá na rodoviazinha lá com o meu farolzinho, mas tem tudo a ver com o que você falou e com o que a Fernanda colocou. Isso, no final da estrada. Eu imagino o seguinte: quando você consegue buscar apoio para tentar equilibrar, né, desenvolver essa questão Essa Jornada. viagem, raciocínio essa lógico. jornada. do coração e da espiritualidade, eu acho que você automaticamente melhorou a qualidade do teu farol. Certamente. da Você viagem, passa a enxergar tudo. Além. mais longe. Ainda assim, sempre no teu caminho vai ter um lugar escuro Ou uma lombada. que você não enxerga. Quebra-molas. Vai ter uma lombada. Então, é aquela história de você, e faz todo o raciocínio de novo nesse sentido, aquilo, quando eu não enxergo muito bem na estrada, independente se é essa nossa ou uma estrada da vida real, Uhum. o que eu faço?
tem serração num trecho da rodovia aqui indo para São Paulo, eu diminuo A velocidade. Quando está tudo livre, dentro do limite de velocidade, o que eu faço? Eu acelero. Mas você só diminui a velocidade porque você está em equilíbrio, tomou a decisão de diminuir a Porque velocidade. eu sei dos riscos que Exato. estão eminentes, mas que eu muitas vezes não conheço. O empresário acha que é consultoria, o empresário acha que qualquer coisa vai dar para ele o caminho asfaltado, iluminado, bonitinho. E não vai. Isso não existe na vida empresarial. Isso não existe na nossa vida. Não a gente tem faz essa... uma projeção, planejamento, né? A gente consegue mas então, determinar. O farol vai até só o por isso terceiro que eu tenho ponto. medo de ir para a estrada. Isso é zona de conforto, é outro nome. Né? Verdade, Tô com medo, certeza. não sei exatamente e nunca vou saber de tudo, principalmente levando para o lado da espiritualidade. Exato. Não sei e nunca vou saber de tudo. Mas ela em equilíbrio, Mas ela ainda assim, ele diz para a gente o quê? Vai. acredita e vai. Acredite, tenha fé. Respeite o próximo. Então, cara, encontrar este ponto... Eu trago a espiritualidade para a fé porque ela pode ser em qualquer coisa. Por isso que eu gosto de trazer a espiritualidade ligada na fé ali. Ela pode vir para qualquer campo, ela pode ser... eu tenho fé na natureza, eu tenho fé, não estou né, só tirando Tipificando, né? porque o poder que tem a fé, ele é inegociável, todo mundo sabe. Então, né, todo mundo sabe que E é ele é algo acreditar disponível em para algo. todos, É né? disponível pra Independente todos. de religião. É provado o quanto você, com fé, consegue mover muitas coisas e que aquela cultura que a gente tem, que aquilo nasceu assim, vai morrer assim, é exatamente a fé que faz com que você avance para algo que você não tem certeza. Mas o que tira uma menina de um lugar e faz com que ela chegue a hoje ser improvável? Você acreditou sem duvidar Exatamente. em algo, você já tinha certa daquilo do plano que E eu sou grata, algo porque tinha desde pra aquela você, época entendeu? eu tenho certeza, né, que eu já tinha Deus, eu tomei a decisão, né, de crer no Deus que para mim é o meu Deus, para me ajudar a seguir nessa rota. Então, porque sozinha eu tenho essa consciência que não seria possível. E aí tem os limites, que é igual, eu fico muita gente falando, pensando que o porquê, né? A gente tem muitas pessoas que caminham sem se perguntar o porquê, sem tentar se entender, sem tentar falar, mas por que eu passei por isso? Por que fulano fez isso comigo? Por que eu tô fazendo isso de novo? Posso responder? Não tem, né? E aí... Tô em cólica aqui com uma coisa que me veio na Fala, cabeça. eu já termino com essa parte do espiritual, assim. Só... Cara, sabe por quê? Porque você fica acreditando que tudo aquilo que você passou é para você. Filho, você não é o centro do universo. Sempre penso isso. Você é mais um elemento, uma Muito ferramenta de um todo, que o cara lá de cima colocou. Exatamente. Você passou por aquela situação porque você precisava melhorar e precisava ser luz na vida de outras pessoas. O mundo não se resume a nós, você ao nosso umbigo. mesmo. Não se Então, resume. quando você passou por uma situação ruim, por uma situação muito boa, achando que aquilo era para você, cara, para e pensa. Por quê? O que eu tenho, o que eu sou melhor do que o outro, aquilo muitas vezes não foi para mim. Quando a gente falou de sociedade, como a nossa vida está ligada à vida do outro, mesmo daquele que a gente não conhece. A gente pode impactar de uma forma positiva. Esse termo está em voga hoje, todo mundo fala impactar. Vamos usar o termo que a galera está usando. Você pode impactar a vida da outra pessoa, positiva ou negativamente. Uma ação sua pode estragar irresponsável o dia de alguém. Pode matar uma pessoa. As pessoas vestem a armadura do carro e saem pela rua. Se ele atropelar, se ele bater em alguém, ele pode matar uma outra pessoa. Então, essa consciência levada a todo exemplo, seja pessoal, seja profissional, quando você traz isso para você, você se coloca no centro do universo como o cara, aí você vai ter muita dificuldade de entender o porquê que eu passei por tudo isso.
A partir do momento que você se colocar na situação de eu sou um instrumento, Eu sou um entendeu? Que instrumento. eu tenho realmente alguma coisa importante para fazer na minha vida, que a vida não está passando por passar, e que aquilo que está acontecendo não é para mim. Você está gerando filhos, netos, você convive. Por que que nós estamos aqui agora nessa mesa? E aquela história do legado. Vou deixar o meu legado, deixar... Seu legado... Seu legado... Não, vamos falar de legado, não. Isso é muito Mas longe. uma hora de... Até para concluir, alguma razão trouxe esse momento, essa estrutura, essas Com pessoas para essa certeza. mesa para discutir Com isso. certeza. E talvez não seja para mim, para você e nem para ti. Seja para alguém que está nos assistindo. Nos assistindo. De alguma forma a gente pode ter tocado, o cara pode ter parado para pensar um minuto. É aí que está a riqueza. Como é importante a transformação começar nele, né? E não ficar esperando que o outro mude. Que foi quando eu coloquei aquilo. Cara, começa por você. E nós falamos isso. Para ver como está muito ligado. Tá totalmente... O empresário precisa querer participar da consultoria. Como eu preciso querer mudar. A mudança começa por mim. E você foi muito feliz no comentário que você fez, que muitas vezes aquilo que você passa na vida nem sempre é escolha sua, às vezes por uma decisão dos pais ou circunstancial, né, de uma falência, né, de uma quebra empresarial, falta de dinheiro na família, enfim. E aí, eu, tendo que percorrer essa trilha, eu também, muitas vezes, eu perguntava, eu não entendia, né? Putz, por que, assim, a amiga tem isso e eu não tenho? Porque tem uma hora, você é muito jovem, né, você se questiona. E é muito interessante que, ao longo da minha vida profissional inteira, depois, né, de ter superado tudo isso, não vou contar a história aqui agora, e começar a trabalhar como consultora, eu passei longos anos trabalhando para empresas e aconselhando homens, diretores, executivos, sócios, em sua maioria, né, agora a gente vê uma transformação de mulheres em cargos de liderança, mas quando eu comecei, a maioria dos empresários e investidores das empresas que eu atendia eram homens. E aí o que aconteceu agora nos últimos 2 anos, nasceu em mim um desejo, né, no ano passado, de conseguir me conectar com mulheres e desenvolver mulheres nos seus negócios, nas suas empresas. Eu comecei a sentir esse desejo, mas eu não queria ser mais uma mentora de mulheres, porque assim, eu falei, eu vou dizer o que para essas mulheres? Eu não quero lançar uma mentoria, eu quero realmente ajudá-las a transformar algo. Eu quero que elas se sintam, elas olhem para mim e se sintam fazendo, que a minha história faz sentido para elas. Então eu comecei até a orar, pedir a Deus, né, que colocasse essas mulheres, e não lançando isso como um programa, como um serviço, né, mas que naturalmente fosse colocando essas mulheres na minha vida de maneira que eu pudesse conversar com elas, ajudá-las, compreendê-las, apoiá-las, contar a minha história. E olha que interessante isso que você comentou. Quando eu compartilho partes da minha história, até chegar aqui, né, executiva, consultora, como é muito mais forte e incentivador para elas o meu testemunho real, a história que eu passei, e como elas tomam aquilo como força. Putz, não aconteceu só comigo. Putz, que história. Então, assim, a gente soma, né? É muito interessante. Então, eu não fazia ideia que tudo isso que foi construído hoje serve como um testemunho real que eu compartilho ainda com poucas mulheres. Mas, assim, você está certíssimo, foi muito feliz no seu comentário. Nem sempre é só para nós, né? Tudo que a gente faz e vive, sempre a gente consegue edificar a vida da outra pessoa de alguma forma. Aí a sua decisão de caminhar sobre aquilo que você estava sentindo desenvolveu você em algumas coisas, no sentido, vou olhar isso aqui com mais atenção, vou estudar isso daqui, vou fazer aquilo ali, coisa e tal. E aí, como que a gente se conheceu? Exatamente, numa conferência. Entendeu? E aí, que é uma conferência espiritual. Exato. E que algo fez com que nós duas parássemos no meio do caminho ali para escutar. No meio de 5.000 pessoas. Pessoal, eram 5.000 pessoas. Nós nos encontramos numa rua sem ninguém, vazia, né? Indo para o mesmo hotel. Eu já vinha nesse propósito da oração, e você, eu creio também, estava, né, conectado nesse mesmo propósito. Então, assim, é muito interessante, como você comenta, né, da fé, a gente precisa realmente acreditar que existe um motivo, existe um propósito. E fica uma coisa muito clara
aqui para a gente já ir concluindo o nosso Nosso assunto. episódio de hoje. Ninguém aqui é especialista em nada. É Não, verdade, nenhum dos gente. três. A ideia é De trazer forma o alguma. tema. É uma opinião muito humilde Exato. da nossa E parte. sobre nós mesmos, de né? quem É uma acredita troca que tem aqui muito genuína. ainda para aprender, né? E eu vou usar de novo, né, 2 jargõezinhos que eu costumo brincar muito. O primeiro dele diz que a ignorância é uma bênção. Porque quando você ignora e não discute tudo isso que a gente está falando, é muito mais fácil. Viver. Dói menos, porque eu posso culpar quem eu quiser. E eu não preciso me responsabilizar, me colocar no papel da principal figura que impacta a minha vida e das outras Das pessoas. outras pessoas. E aí eu costumo brincar que o teu maior rival, o teu maior inimigo está entre as suas 2 orelhas, né? E é isso mesmo. É você mesmo. É a mente primeiro, não lá. Porque você começa a botar a culpa em todo mundo, cara. E não. O primeiro, né? O que vai movimentar tudo isso é você. E aí pode ser jargão, pode ser, chamem de Odete de novo, né? É aquela história que a gente brinca. Pode ser por livre e espontânea vontade, numa situação boa, amena, gostosa de um bate-papo, me interessou e eu vou ir atrás. Pode ser no amor, volta lá na primeira lei, ou pode ser na dor. A escolha é sua. A escolha, o livre-arbítrio. E não escolher também Já é uma escolha. já é uma escolha. É um preço. Não fazer nada é uma escolha. É uma escolha. Ponto. Show, né? Muito bacana. show. Muito Dá show. pano pra manga. Pessoal, a ideia, realmente, como o Vanderlei falou, é trazer algo que está entre nós, tá? Não é algo que a gente possa falar enquanto especialistas, né? De tudo que a gente falou aqui. Mas faz parte do nosso cotidiano, faz parte do indivíduo que está à frente das empresas, que estão à frente de setores, né? Que estão trabalhando. Precisamos ser responsáveis pela comunidade que a gente vive, pela responsabilidade de tomar ações mínimas possíveis aí. Somos responsáveis, sim. Existe uma lei natural e uma sobrenatural acima, que não tem como a gente ignorar. E aí parte para cada um acreditar naquilo que lhe convém, né? Mas a ideia é realmente expandir a consciência hoje de que somos compostos principalmente de um equilíbrio que precisa ser visto diariamente aí, principalmente o tanto de informação que a gente tem hoje. A mente, né? Com certeza. É uma conquista. É uma conquista. É muito. Hoje a gente vive muita coisa, né? Ele muita não vai informação. cair no teu colo. Não. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ir atrás. Vai ter que querer. Não vamos falar nem de escolha, mas se você não tinha pensado nisso, pense com carinho. Existe aí milhões de vídeos no YouTube que vão falar sobre isso. Existe sim um código para o sucesso, existe padrão para o sucesso. Existem livros que falam sobre isso, não sou eu que estou inventando, né? Eles que estão comentando com relação a isso. E aí o nosso convite é para que você também se conecte com isso. O Connect, inclusive, ele chama Connect justamente pela crença de que nós estamos todos conectados uns aos outros, e nós estamos, né? Não só enquanto indivíduo, mas enquanto propósito, enquanto empresa, enquanto muitas mais coisas que a gente vai falar por aqui. Fiquem conosco. É um prazer tê-los aqui assistindo a gente. Comentem, se inscrevam, compartilhem esse conteúdo, mandem comentários, o que vocês quiserem. Nós estamos aqui para esse desenvolvimento, principalmente do empresário que está nos escutando aqui agora, porque essa é a mudança que a gente quer provocar. É para isso que estamos aqui. Acredito muito que foi por isso que nós fomos conectados. Não vou falar mais nada, não. Tá? Mas eu acredito muito nisso mesmo, porque, enfim, né? Vamos parar por aqui, que aí vai entrando para outros viés. Mas eu acredito muito que vocês tenham entendido a mensagem que a gente passou agora nesse 8º episódio. Até breve, muito obrigada. Muito obrigada tchau, mesmo, pessoal. viu? Obrigado. Até mais. gente. Tchau, tchau.